Fala aí, pessoal, tudo certo? Dando sequência aí à nossa preparação de materiais para vocês conhecerem melhor a banca IBFC, que foi a banca escolhida para o concurso dos Correios. Trago para vocês a professora Tatiana Rodrigues, professora da equipe de língua portuguesa, tá? E ela vai trazer, olha, eu posso afirmar para vocês, é isso que os meus programas e a comunidade Sem Miguel fazem de diferente na vida dos alunos e alunas de boa. Quarta não, deixa o erro de português também que faz parte. A dedicação dessa minha equipe é absurda. Olha o trabalho que a professora fez. Ela fez o levantamento de todas as questões 2023, 2024 da IBFC, fez uma análise, fez uma distribuição e vai apresentar para vocês como que a banca trabalha essa disciplina. Presta atenção, foca legal no vídeo, desliga celular, desliga tudo, não faz nada. Presta atenção na professora Tati, que vocês vão ver o que é comprometimento mesmo e o que é informação que te coloca à frente de muita gente. Beleza? Então, ó, vai lá e, claro, se você quiser conhecer o programa CSM Correios, está na descrição do vídeo, você vai ter aula com outros professores e professoras, como, por exemplo, a professora Tatiana, que você vai conhecer nesse exato momento. Tamo junto? Então, ó, aproveitem esse material gratuito, feito de coração para vocês. Olá, ser de luz, vagalume do saber, eu sou a professora Tatiana Rodrigues, de língua portuguesa, e eu mapeei para você as questões que a banca IBFC tem cobrado. Então, eu peguei questões de 2024, questões de 2023, mais de 500 questões, e mapeei o que a banca tem cobrado. Então, foca aqui. Ortografia. Dentro da parte de ortografia que ela cobra muito, ela cobra o emprego de letras. Então, a diferença, se você vai usar o X ou o CH, se usa S, se usa Z, isso é emprego de letras. Que mais? A parte de homônimos e parônimos também é cobrada dentro da parte de ortografia. Para você dizer se concerto, por exemplo, se escreve com S ou com C, beleza? Se é ratificar ou se é ratificar. Ou seja, se foi empregada a palavra de significado correto com a grafia correta. São aquelas palavras que têm o mesmo som, ou tem a mesma grafia, ou um dos dois, que são os homônimos, ou palavras parecidas, como acontece com mandado e mandato, por exemplo. Então, não deixe de estudar isso. Acentuação, não se esqueça de estudar o novo acordo ortográfico todo, porque não cai só a parte de acentuação. A banca também adora hífen, sobretudo hífen associado aos prefixos, beleza? Então, estude bem essa regra. Fatos da língua portuguesa, o que é isso? Seu grafo porquê separado ou junto, com acento ou sem acento, a diferença do A com H, né? O A do verbo haver, versus o A sem nada versus o A com acento grave, a diferença de onde para aonde, tudo isso são fatos da língua portuguesa. São aquelas dúvidas que as pessoas têm, não sabe se grafa assim ou se grafa assado, então isso também cai muito na banca. E expressões também, que é a diferença de de encontro a para ao encontro de, se vamos usar o acerca de, o acerca escrito junto ou separado, enfim. Semântica de palavras. Semântica é o significado das palavras. Então, aqui dentro você vai encontrar questões de sinônimos. Ele pega uma palavra e pede para você dizer o sinônimo, ou, né, explicando em alguma alternativa o que aquela palavra significa. Questões de antônimos também caem em prova. E aqui, novamente, estou acrescentando os homônimos e os parônimos, porque eles também caem na questão que pede simplesmente o significado da palavra, não necessariamente o emprego, beleza? Então, lembrando que são palavras iguais na escrita, ou iguais no som, ou nos dois ao mesmo tempo, que é o caso dos homônimos, e os parônimos, que são parecidas, mas não são iguais nem na grafia, nem no som. Semântica de palavras, aqui já passei por essa parte, assim. Denotação e conotação, ou seja, se aquela palavra está empregada com sentido figurado, que é a conotação, ou com sentido real. É uma questão que eu também encontrei. E aí aquilo, dentro de conotação, do sentido conotativo, aparece o sentido figurado. Portanto, daí se puxam as figuras de linguagem. É uma banca que cobra muito figura de linguagem e é um tópico que, independentemente de estar expresso no seu edital específico ou não, eu sempre falo para você estudar, porque quando você estuda as figuras de linguagem, você se sai melhor nas questões de compreensão textual, de interpretação de texto.
Então, de um jeito ou de outro, para qualquer concurso que você vai fazer, eu acho que você tem que estudar figuras de linguagem. Tá? É uma banca que cobra. Ela também gosta de cobrar funções da linguagem, beleza? Que é o tópico que fala se vai ser a função emotiva da linguagem, se é a função fática, se é a função referencial. Dê uma olhada nisso, porque é o tipo de tópico que é muito rapidinho de estudar e não custa nada você ir para a prova com ele, beleza? Orações, seja luz, tudo. A banca ama orações e ama classificação de período. E não existe classificar período sem saber todas as orações que existem. Ah, professora, eu não vi questão de oração especificamente. Cai. Mas eu vi só a questão de classificação do período. Se o período é simples, se ele é composto. Seja luz, para você determinar se o período é simples ou se ele é composto por coordenação ou por subordinação, ou coordenação e subordinação, você tem que saber todas as orações para chegar a essa conclusão. Então, não tem como você fugir de estudar detalhadamente as orações. Além disso, também peguei questão da IBFC perguntando se aquela frase é declarativa ou interrogativa ou exclamativa. Então, não custa nada você dar uma olhadinha, que também são conceitos muito tranquilos. Pontuação. Aqui eu acho que ela é bem diferenciada. Por quê? A vírgula toda a banca cobra, tá? Isso aqui você não pode ir para a prova sem saber vírgula, obviamente. Mas é uma banca que cobra muito 2 pontos. Aí você fala, cobra, mas tá, a Sebrasp também cobra, FGV, FCC. O uso dos 2 pontos é recorrente em provas de concurso. Mas é uma banca que adora perguntar o motivo de terem sido usadas as reticências e as aspas. Então, pegue isso aqui e estuda, porque é bem específico. Não é toda banca que cobra isso toda hora e a IBFC cobra toda hora. Então, dá uma olhada nisso. Também vi questões sobre o uso do ponto final, da exclamação e da interrogação. E também o uso dos parênteses. Tati, já que eu estou estudando o uso dos parênteses, devo estudar o uso dos travessões? Sim, só não coloquei aqui porque eu botei nessa lista aquilo que a banca mais cobra, ou que mais cobrou em 2023 e 2024 até aqui, beleza? Classes de palavras, gente, é aquilo. Você vai fazer prova de português, não tem como. Você tem que saber todas as classes gramaticais. Mas estou mapeando como a banca cobrou mais aí recentemente. Questão de substantivo, de adjetivo. E aí você não se esqueça de que esse estudo ele é muito amplo. E você tem que estudar o tipo de adjetivo, né? O tipo de substantivo. Se é substantivo concreto, se é substantivo abstrato. Se é um adjetivo explicativo, um adjetivo restritivo, grau dos adjetivos, passe por isso. Não custa nada você dar uma olhada em tudo. Verbo é a matéria mais importante do português. Nenhuma prova que você faça na vida de língua portuguesa você vai poder deixar de estudar verbo. E seja Luiz, verbo é uma imensidão. Mas, se você sabe verbo, você sabe diversas outras coisas no português, como vozes verbais, concordância verbal, correlação verbal, enfim, o próprio reconhecimento do significado daquele verbo, daquele tempo verbal dentro do texto. Então, você tem que estudar conjugação verbal, tem que saber todos os tempos verbais, bater o olho no verbo e saber qual é o tempo verbal que está sendo aplicado. Tem que saber formação do imperativo, porque a banca adora a formação do imperativo, então guarde isso. Emprego dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. A banca adora esse emprego. Se o ausás vira lolá, loslai, se vai usar o ausás ou se vai usar lhe, leis, enfim, isso cai muito. Pronomes demonstrativos. Veja a banca cobrar essa questão do pronome demonstrativo, sobretudo associado à referência, né? A quem que ele se refere, ou se você deve usar esse, essa, isso, ou este, esta, isto, ou aquele, aquela, aquilo, dependendo de como se emprega. O uso dos pronomes relativos, que vamos combinar, é um dos tópicos mais importantes em qualquer prova de português e a IBFC não é diferente. Ela cobra pronome relativo de tudo quanto é jeito. Então, tem que se aprofundar. Não se esqueça de não estudar só o que, tem que estudar o qual, tem que estudar onde, tem que estudar o cujo. Todos esses caem na sua prova. Pronomes oblíquos átonos e a colocação pronominal. A banca gosta de posição do pronome, ou seja, se o pronome oblíquo átono vai ficar em posição de próclise, de ênclise ou de mesóclise, tem que estudar isso para fazer essa prova. Advérbio, também vi questões de classes de palavras cobrando advérbio e cobrando conjunção, sobretudo quando se fala do significado da conjunção.
Ou seja, se ela tem semântica de causa, semântica de adversidade, semântica de tempo, então estude semântica de conectivos. E já que você está estudando semântica de conectivos, acrescente a semântica das preposições também, porque às vezes isso cai junto dentro da mesma questão. Aqui, na verdade, é uma repetição. Funções sintáticas. Gente, é aquilo, né? Classes gramaticais e funções sintáticas, você tem que estudar tudo. Mas mapeando aquilo que mais cai, classificação do sujeito é recorrente na banca. Classificação do predicado, que é um tópico que não cai em tudo quanto é banca. A banca gosta de classificação do predicado, então guarde isso. Predicativos, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, os complementos, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, os adjuntos, adjunta de nominal e adjunta de verbial, a predicação verbal, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo ou de ligação, também cai. Aposto, vocativo, agente da passiva, ou seja, você não vai poder fugir de nada no seu estudo de funções sintáticas, beleza? E o predicado, que é aquilo que cai em poucas bancas, nesta banca cai. Então, não pode fugir de nada, vai ter que estudar. E cuidado, porque cai muito a sintaxe dos pronomes relativos. Então, eu já falei para você que o pronome relativo cai dentro da classe gramatical, mas eles gostam muito de perguntar qual a função sintática do pronome relativo, beleza? E aí, não se esqueça de estudar as funções da palavra que. Porque a palavra que ela apresenta inúmeras funções no português. Então, não existe só pronome relativo e conjunção integrante, e eles fazem questão especificamente sobre a função da palavra que, e lá dentro aparece pronome relativo e a conjunção também. Então, cuidado com isso. Vozes verbais, vai ter que saber tudo, sobretudo voz ativa, voz passiva e a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, da voz passiva sintética para a voz ativa. Então, estude essa passagem porque é muito importante, lembrando que você nunca vai passar corretamente se não souber conjugação de verbo primeiro, tá? Funções da palavra ser. Então, aqui vem o pronome passivador, que está associado à voz passiva, o pronome indeterminador do sujeito também cai muito em prova, tá? Então, existem várias funções do ser, né? A conjunção integrante, a conjunção condicional, o apassivador, o indeterminador do sujeito, parte integrante do verbo, mas o que eu vejo cair mais é o pronome passivador versus o pronome indeterminador do sujeito, que é o clássico. Então, vá sabendo isso de cor e salteado. Regência, a regência estuda se a preposição vai ser exigida ou não, né? E se ela é exigida, qual que tem que ser usada? Se ela for exigida por um verbo, a gente chama de regência verbal, e se ela for exigida por uma palavra que não seja verbo, nós chamamos de regência nominal. Então, estou falando de quem tem acesso à regência nominal. E estou falando também de quem precisa de regência verbal, mas é claro que existem verbos mais complexos que esses. Então, né? Então, cuidado aí com a regência de aspirar, de visar, de almejar, que é algo que é recorrente em prova, né? De assistir, lembrar, lembrar-se, esquecer, esquecer-se. Crase. Acaba que uma coisa leva a outra, né? Você tem que saber todos os casos de crase. Então, tá aí. Que mais? Concordância. A concordância nominal, que é um tópico que não cai em prova toda hora, cai muito na banca IBFC. Sobretudo, plural de ão. Isso é uma chatice, tá? Se vai fazer ans, ons ou ãos, ou se faz mais de um, dê uma olhada nisso, porque são palavras recorrentes. Quando elas caem em prova, são sempre as mesmas. Então, se você simplesmente memorizar aquelas, provavelmente você vai acertar, tá? Plural de diminutivos. Eu vi questão perguntando se era zinho com Z ou se ficava o zinho no final com S. Enfim, que isso faz muito parte de ortografia. Mas já que ele cobra o plural de ão, eu acho que você tem que estudar o plural do diminutivo. Ou seja, qual o plural de japonesinho? Qual o plural de barzinho? Qual o plural de florzinha? Ok? Estude isso aí. Plural de palavras compostas. Aquelas palavras que têm hífen. Também cai muito na prova. E a concordância com dos adjetivos, né? Às vezes aparecem 2 adjetivos depois de um substantivo, ou aparecem 2 substantivos e depois um adjetivo. Com quem que esse adjetivo concorda? Com o substantivo mais próximo, com os 2 anteriores? Se eu inverter a ordem, o que muda? Então, estude a concordância dos adjetivos com os substantivos e não se esqueça de que quando você estuda plural de palavras compostas, você vai estudar o plural do substantivo composto e o plural do adjetivo composto, caso você precise procurar isso de uma forma mais específica.
Concordância verbal não tem jeito, Cid Luiz, vai ter que estudar tudo. A concordância verbal associada ao ser, a concordância verbal simplesmente com sujeito expresso, e para isso você tem que saber conjugar verbo. Você tem que estudar a concordância com os casos de exceção, com a maioria de, minoria de, né, com as expressões partitivas, com expressões de porcentagem, que a banca adora também, então, com coletivo. Então, cuidado com essas exceções, porque a banca cobra muito. Então, se você tiver uma gramática com você, por exemplo, pegue o capítulo de concordância verbal e simplesmente estude absolutamente tudo, sem pular nada. Não tem jeito. O que a concordância vai estudar? Singular, plural, masculino, feminino. Sendo bem rasa, é isso. Então, se aquele verbo fica no singular, se ele fica no plural, se ele fica no masculino, ou se ele varia para o feminino. Né, claro, se eu estiver falando da parte nominal do verbo, né, do particípio, que tem feminino também, e com quem ele concorda, né? Porque às vezes concorda com uma palavra e naquela frase está concordando com outra. Então, a relação da concordância verbal com o sujeito é muito importante. Quem está escrito ali é o nós, então tem que concordar o verbo com o sujeito nós. Então, quando a gente fala de concordância verbal, a gente está, sobretudo, falando de singular e de plural, de um verbo, e também com qual sujeito ele concorda, porque às vezes ele tem que concordar em terceira pessoa e o verbo está concordando em primeira, por exemplo. Compreensão textual, isso aí não tem como você fugir de prova nenhuma. Compreensão textual em interpretação de texto, aquilo que o autor escreveu de fato e aquilo que ele quis dizer. E não se esqueça de estudar tipologia textual, narração, descrição, dissertação, texto informativo, injuntivo. Os gêneros textuais também são muito importantes, então você tem que estudar crônica, enfim, não se esqueça, né? Tirinhas, dê uma olhada. E ser de luz, é isso. Tati, é muita coisa. É o que eu digo para você sempre. Português, ele tem sempre um fio condutor. Para você saber aquilo que a banca cobra, você tem que saber outras coisas que ela não cobra diretamente. Então, desculpa avisar. Para você fazer prova de português, a verdade é que você tem que estudar tudo. Mas aqui estão os tópicos que mais caem, beleza? E como eles caem. Está mapeado para você, mas a grande verdade, sendo muito sincera, você deveria sempre estudar a minha matéria do zero até o mais avançado de todos os tópicos, porque uma coisa leva a outra, beleza? É isso. Eu espero que você se organize para fazer isso, porque é extremamente possível. Você está ouvindo isso de uma pessoa que não era boa em língua portuguesa e ministra aula para concursos públicos já há 16 anos. Então, Cid Luiz, se eu conseguir, você também consegue. Você só tem que se organizar. Beleza? Espero que você tenha aproveitado, que eu tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.